Existe um momento silencioso na vida de quase todo adulto consciente em que uma pergunta começa a incomodar mais do que qualquer problema externo. Não é sobre dinheiro, relacionamento ou propósito, embora tudo isso esteja envolvido. A pergunta é mais sutil. Porque mesmo sabendo tanto, entendendo tanto, tentando tanto, a realidade insiste em responder sempre do mesmo jeito. Não importa quantas estratégias você aprenda ou quantas vezes tente se reinventar, há padrões que parecem retornar. E talvez o erro não esteja no esforço, nem na falta dele. Talvez esteja no ponto de onde tudo parte, a identidade a partir da qual você vive. Quando falamos em lei quântica da identidade, não estamos falando de algo místico no sentido superficial, nem de uma promessa exagerada de transformação instantânea. Estamos falando de um princípio simples, porém desconfortável. A realidade tende a se organizar em coerência com quem você acredita ser, não com quem você deseja se tornar. Isso muda completamente a forma como entendemos mudança, crescimento e até espiritualidade. Porque se isso for verdade, então o foco excessivo em resultados pode estar nos afastando exatamente daquilo que buscamos. A maior parte das pessoas tenta mudar a vida agindo sobre os efeitos. Troca de emprego, de cidade, de relacionamento, de rotina. Aprende novas técnicas, novos hábitos, novos métodos. Tudo isso pode funcionar por um tempo, mas frequentemente exige um esforço constante para ser sustentado. É como nadar contra uma corrente invisível. O que raramente é questionado é quem está tentando mudar. Qual é a identidade que está por trás das decisões, das emoções recorrentes e das reações automáticas do dia a dia? Identidade não é apenas o que você diz sobre si mesmo. Ela se revela nos pensamentos que surgem sem convite, nas emoções que se repetem mesmo quando você tenta controlá-las, e nas escolhas que você faz quando ninguém está observando. É ali que a realidade começa a se formar, não como punição ou recompensa, mas como reflexo. A vida não responde ao discurso que você ensaia mentalmente, ela responde ao estado interno que você sustenta. Por isso, falar em dominar essa lei não significa controlá-la como um botão, mas compreendê-la a ponto de parar de lutar contra ela. Quando alguém tenta criar uma nova realidade sem mudar a identidade de base, o resultado costuma ser frustração. A pessoa até alcança algo, mas não consegue manter. Ou conquista, mas não sente pertencimento. Ou avança, mas carrega o mesmo peso interno, apenas em um cenário diferente. A virada acontece quando se percebe que identidade não é algo fixo, mas também não é algo que se muda por decreto. Ela é construída pela repetição coerente de estados internos. Pensar diferente por 5 minutos não muda quem você é. Sentir diferente uma vez não altera o eixo da sua vida. Mas sustentar um novo modo de pensar, sentir e agir, mesmo sem validação externa imediata, começa a reorganizar a forma como você se percebe. E é essa reorganização que, aos poucos, altera a forma como a realidade responde. O que torna esse processo desconfortável é que ele exige uma inversão completa da lógica comum. Em vez de esperar que a vida mude para então mudar por dentro, é necessário mudar por dentro sem garantias externas. Isso não é fé cega, é maturidade psicológica. É assumir que a versão de você que ainda não vive aquilo que deseja talvez não seja capaz de sustentar essa realidade, mesmo que ela aparecesse hoje. Quando alguém começa a agir a partir de uma identidade futura, não no sentido de fingimento, mas de alinhamento interno, algo curioso acontece. As decisões ficam mais simples. Certas reações perdem força. Algumas urgências desaparecem, não porque os problemas sumiram, mas porque a referência interna mudou. A pessoa deixa de reagir como alguém em falta e começa a responder como alguém em construção sólida. Essa diferença, embora sutil, é profundamente perceptível pelo ambiente, pelas oportunidades e pelas pessoas ao redor. A chamada realidade quântica nesse contexto não precisa ser entendida como física avançada. Basta compreender que o observador influencia o campo que observa. E quem você é determina como você observa. Se sua identidade está baseada em escassez, defesa ou comparação, você perceberá o mundo através dessas lentes. Se sua identidade começa a se organizar em confiança, presença e coerência, o mesmo mundo passa a oferecer respostas diferentes. Não porque ele mudou magicamente, mas porque você passou a interagir a partir de outro ponto. Isso também explica por que tantas pessoas se sentem cansadas mesmo quando estão no caminho certo. Elas estão tentando sustentar uma vida nova a partir de uma identidade antiga. Estão produzindo resultados que exigiriam calma, mas vivendo em tensão. Estão buscando expansão, mas operando internamente em contração. A conta não fecha. E quando a conta não fecha por dentro, a realidade encontra uma forma de sinalizar isso. Dominar a lei da identidade é, em essência,
Parar de tentar convencer o mundo de algo e começar a ser alguém de forma consistente. Não se trata de negar dificuldades, mas de não permitir que elas definam quem você é. Não se trata de positividade forçada, mas de responsabilidade interna. A identidade madura não precisa provar nada. Ela apenas se expressa. Com o tempo, quem vive esse alinhamento percebe que a mudança mais profunda não é externa. É o silêncio interno que surge onde antes havia ruído. É a clareza onde antes havia conflito. É a sensação de estar no próprio lugar, mesmo quando ainda há muito a construir. E é justamente esse estado que parece reorganizar as circunstâncias ao redor. A realidade não muda quando você entende esse princípio intelectualmente. Ela começa a mudar quando você para de pedir permissão para ser quem sabe que precisa ser. Quando suas ações deixam de ser tentativas desesperadas de chegar a algum lugar e passam a ser expressões naturais de quem você está se tornando. Esse processo não é rápido, mas é estável. Não é dramático, mas é profundo. No fim, talvez a maior mudança não seja perceber que a realidade responde à identidade, mas aceitar que você não está aqui para forçar resultados, e sim para se tornar alguém capaz de sustentá-los. Quando isso acontece, a vida não precisa mais ser empurrada. Ela começa a acompanhar. E o que antes parecia distante passa a se aproximar de forma quase silenciosa, como se sempre tivesse estado ali, esperando você chegar ao ponto certo de si mesmo.